Doutora, eu não aguento mais de tanta tosse, o que eu posso tomar para melhorar a minha tosse? Se você tem dúvida do que fazer quando está tossindo, é tosse seca, é tosse produtiva, tem muita secreção, qual que é o melhor jeito de tratar a tosse? Quer entender um pouquinho sobre o assunto? Vem comigo que eu explico. Olá, eu sou a doutora Carolina Broto de Azevedo, otorrinolaringologista, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre tosse. A primeira coisa importante, gente, é que a tosse, ela não é uma doença em si, ela é um sintoma de algum problema que está acontecendo no nosso corpo. Ou seja, o fato de eu dar alguma medicação para tosse não necessariamente vai estar tratando a causa básica que gerou a tosse no meu organismo. Então muitas pessoas querem um xarope, doutora, por favor, qualquer xarope para melhorar minha tosse. E às vezes isso não vai resolver o problema, tá? Se a gente não olhar com cuidado para o que está causando essa tosse, a gente vai acabar não tratando o problema e a tosse vai então se prolongar por mais tempo do que ela já está. Ok? Então vamos lá. O que causa a tosse então, doutor? O que a gente precisa olhar para poder tratar adequadamente a tosse? Muitas coisas no nosso corpo, gente, causam tosse. Quando a gente fala em tosse, qualquer irritação da nossa via aérea, desde aqui do nariz, passando pela rinofaringe, vamos ver aqui, ó. Desde aqui do nariz, tudo até lá no fim do nariz, que é a rinofaringe, a parede da garganta, que é a faringe, mais para baixo ainda, que é onde ficam as pregas vocais, a laringe, e também mais para baixo ainda o nosso pulmão. Então, tudo que acomete essa região pode causar tosse. A gente precisa investigar. Chega um paciente no consultório com queixa de tosse, eu preciso olhar desde o nariz até lá no pulmão, porque o problema pode estar em qualquer lugar dessa região. No nariz, gente, o que pode causar tosse se eu tenho problema nasal? Vamos começar com um resfriado, uma gripe. Quando eu tenho um processo infeccioso, inflamatório, eu tenho edema das mucosas e eu começo a aumentar a produção de muco. A produção do muco aumentada vai fazer com que esse muco fique caindo ali na garganta e provoca o que a gente chama de gotejamento pós-nasal ou descarga pós-nasal. Nada mais é do que o próprio muco do nariz que está sendo jogado em maior quantidade lá na garganta e a gente começa a perceber essa secreção caindo lá na garganta. E por que dá tosse? A tosse, gente, nesse caso, é um reflexo de proteção. Toda vez que essa secreção cai lá na minha garganta, o meu corpo produz a tosse para isso não entrar no meu pulmão. Então, em vez de eu aspirar essa secreção, eu tuço e acabo engolindo. Então, não vai para o pulmão e vai para o meu esôfago, que é a parte digestiva. Então, a tosse aí, gente, como que eu vou tratar essa tosse? Simplesmente se ela é um fator de proteção para o meu pulmão. Não adianta eu dar um xarope para você parar de tossir. Você precisa tossir para isso não deixar a secreção para o seu pulmão. E aí o que a gente faz? Lava o nariz. Se eu estou com mais secreção, eu vou mobilizar essa secreção com mais facilidade na lavagem, menos descarga posterior eu vou ter e melhor vai ser a minha tosse. Da mesma forma, gente, no caso de sinusite, né? Então, se eu tenho secreção lá nos seios da face, esse catarro está em maior quantidade, vai drenar para essa descarga posterior e causar a tosse também. Então, nesses casos, gente, é tratar rinite, tratar o resfriado, tratar a sinusite. Lembrando que nesses casos, gente, a lavagem nasal é o melhor remédio para a sua tosse. Se você não lavar, esse catarro não vai sair e vai continuar tossindo, ok? Então, primeira coisa, problemas de infecção, rinite, sinusite, produzindo muco e aumentando então o reflexo de tosse. Além disso, né, gente, casos de faringite e laringite que provocam uma inflamação nessa parede da garganta, então toda a nossa parede da faringe, da laringe, ela fica inflamada e aí também acaba produzindo mais muco. O fato de eu ter muco acaba produzindo a tosse. Se eu nem tiver tanto muco, tiver só com a inflamação, o fato de eu ter uma inflamação, gente, causa uma irritação ali nessa mucosa e também pode provocar tosse. Então, nesse caso, eu posso ter tosse seca e tosse produtiva, o que vai direcionar para tratamentos diferentes.
Tosse produtiva, eu vou lavar essa região, beber bastante água para fluidificar essa secreção na garganta e eu conseguir eliminar ela mais fácil. Se eu tiver uma tosse seca, aí a lavagem, claro, a hidratação sempre ajuda, gente. Se eu hidratar essa mucosa, menos irritada ela vai ficar. Então o soro, de novo, é essencial. Agora, no caso de tosse seca, eu posso pensar em algumas medicações que podem aliviar a tosse, né? Em caso de pacientes que ficam muito incomodados. A tosse seca, gente, ela pode ficar muito irritativa, principalmente à noite, às vezes incomodando para dormir. Então, existem medicações que a gente entra, que são os antitussígenos. Em alguns casos, eles são indicados quando a gente acha o problema e a gente está, então, tirando essa tosse, que é uma tosse irritativa, ok? Vimos nariz e vimos a garganta. Que mais que pode causar tosse? Ainda na garganta, gente, um problema muito comum que o otorrino atende é o refluxo. Nossa, doutora, mas refluxo não é coisa de gastro? O problema está no estômago, no esôfago? Normalmente. Mas existe, gente, uma parte do refluxo que a gente chama de refluxo faringolaríngeo, que são manifestações desse refluxo lá na nossa laringe e na nossa faringe, ou seja, na nossa via aérea. Se eu tenho uma acidez, um refluxo tanto de líquido quanto de gás, num pH mais ácido, isso provoca irritação, inflamação e problema na minha laringe, na minha faringe. Isso vai causar tosse. Além da tosse, o que o refluxo traz? Uma sensação bem clara de um bolo, uma bola presa na garganta. Pode causar rouquidão, porque na laringe, gente, é onde ficam as nossas pregas vocais. A laringe tem as pregas vocais e logo atrás eu tenho o esôfago. Se eu tenho refluxo de ácido nessa região, as cordas vocais vão estar sofrendo um processo inflamatório, começam a ficar edemaciadas e isso faz com que eu tenha alteração de voz. Então, rouquidão, bolo na garganta, dor de garganta e tosse são sinais de refluxo nessa região da laringe. Adianta eu tomar xarope? Não adianta eu tomar xarope, porque eu tenho que tratar o refluxo. Medicações para refluxo, medidas comportamentais são essenciais. Não pode deitar de estômago cheio, tem que comer pelo menos 2 horas antes de dormir à noite. Cortar os alimentos que acabam piorando esse refluxo, isso varia um pouco de pessoa para pessoa, mas de maneira geral, frituras, comidas muito gordurosas, carne muito gordurosas, derivados de leite podem ser um problema para algumas pessoas, não abusar de cafeína, isso tudo diminui o refluxo e, consequentemente, vai diminuir a sua tosse. Não existe um xarope para tosse nesse caso, eu tenho que ir lá tratar o refluxo. Então, nariz, garganta, incluindo aí o refluxo. E eu tenho ainda, gente, os problemas pulmonares, né? Eu posso ter uma bronquite, uma asma, uma pneumonia. Então, a tosse pode ser uma manifestação de um problema pulmonar. E aí eu preciso tratar o problema em si. Se for uma pneumonia, eu vou avaliar se ela é viral, se ela é bacteriana, qual é a indicação de tratamento. Se eu tiver bronquite, asma, muitas vezes vão ser necessárias medicações que são os broncodilatadores, né? Ou então corticoides inalatórios. Por quê? Porque eu preciso tratar a inflamação lá no pulmão, nos brônquios desse paciente. Então não adianta eu tomar um xarope para tosse qualquer. Então, lembrando que os problemas pulmonares são direcionados então para a sua causa e eu preciso tratar diretamente esse problema. Ainda com relação a problema pulmonar, que a gente precisa sempre levantar uma pulguinha atrás da orelha, é a tuberculose. Pois é, tosse prolongada por mais de 3 semanas que não melhorou com o tratamento, é preciso investigar a possibilidade de tuberculose. Então, em alguns casos, o médico vai direcionar para um infectologista ou ele mesmo, o otorrino, vai acabar pedindo o exame diagnóstico para avaliar essa possibilidade e tratar também da maneira adequada. Em pacientes tabagistas e etilistas, ou seja, que fumam e consomem bebidas alcoólicas em grandes quantidades, é importante um exame de laringoscopia para avaliar como está essa corda vocal, se tem alguma lesão e isso também ser investigado, porque em alguns casos pode ser alguma coisa grave, como um tumor ou outras doenças relacionadas à laringe que podem também estar provocando tosse, ok?
Então, gente, tudo isso na nossa via aérea pode causar tosse. E aí, o que eu faço? Eu tenho que procurar a causa para tratar o problema. Rinite eu vou tratar com corticoide nasal, lavagem nasal, sinusite com os anti-inflamatórios, eventualmente antibiótico, medicações de refluxo e medidas comportamentais, os problemas pulmonares, eventualmente com antibióticos, broncodilatadores. Eu preciso tratar da maneira adequada. Não adianta tomar xarope para tosse. O que a gente tem de xarope para tosse no mercado? Vários tipos. O mais comum, gente, e o erro mais grave que eu vejo são xaropes de corticoide. Corticoide, gente, ele é um anti-inflamatório, ele não é um antitussígeno. Não adianta vocês quererem tomar ou dar para o filho de vocês se eles estão com tosse. Ele não serve para tratar a tosse. Ele é uma medicação que tem muitos efeitos colaterais, deve ser usado com muita cautela. Então não saiam dando corticoide para o filho de vocês. Ele não tem indicação no tratamento da tosse, ok? Temos xaropes que são mucolíticos ou expectorantes, e aí eles atuam quando eu tenho uma tosse produtiva. Então, se eu tenho catarro, os mucolíticos vão quebrar esse muco e facilitar a limpeza, e os expectorantes vão também facilitar a saída desse muco da minha via respiratória. Ajuda nos casos de tosse produtiva, então tem uma certa indicação quando a gente vê que a tosse do paciente é causada por um processo que é por acúmulo de muco. Então, nesses casos eu posso usar. Tem também muitos xaropes que são antialérgicos, e aí só cabe a indicação de tomar xarope antialérgico se eu tenho um fator causal relacionado à alergia, né? E aí normalmente eu tenho um fator alérgico bem pontual, então o paciente refere uma causa alérgica, olha, eu me expus a uma poeira, eu me expus a um bolor, um alimento que eu consumi que era alérgico, e aí a gente vai então pensar em entrar com medicação antialérgica para ajudar na tosse. Se não tiver, gente, um fator alérgico associado, o antialérgico não adianta. Às vezes ele pode até piorar a tosse. Por quê? Os antialérgicos, gente, eles deixam o muco mais espesso. Então, isso às vezes vai dificultar a saída desse muco da sua via respiratória. Você está tomando um antialérgico achando que vai melhorar e ele está só piorando, fazendo com que a sua tosse fique ali, o catarro fica preso e essa tosse vai ser mais difícil de ser controlada. Vejam só, gente, as medicações elas precisam ter uma boa indicação. Tem dúvida? Procure um especialista, levem as suas demandas para ele avaliar qual é o melhor tratamento no caso da sua tosse, porque muita coisa pode estar causando o seu problema. Eu espero ter ajudado vocês, esclarecer um pouco sobre esse sintoma que é a tosse e fazer vocês entenderem que não é qualquer xarope que vai resolver o problema de vocês. Procurem um especialista para ajudar. Se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever aqui no meu canal, que isso ajuda o canal a crescer e divulgar essas informações para mais pessoas. Agradeço a todos que estão por aqui comigo me acompanhando. E compartilhe esse vídeo com seus amigos para que essa informação chegue a mais pessoas que precisam receber ela, tá bom? Fico por aqui, um beijo para todos e até a próxima.